Salmos de número 19. Eu quero fazer a leitura com vocês até o verso 6. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. Esses 6 versos, primeiros aqui dos Salmos de número 19, Salmos este que é atribuído a Davi, e que nessa primeira parte ele trata a respeito da excelência da criação e das suas leis. Ora, quem criou tudo isso? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. O Senhor que tem nos altos céus o seu trono, e em alguns textos bíblicos diz que a terra é escabelo dos seus pés. Ele se inclina para ver a terra. Ora, se nós olhamos para tudo isso que é criado e onde os nossos olhos podem chegar, né, ou enxergar, e agora com as tecnologias nós temos muita visão agora, não só da Terra, mas de um ponto de vista fora da Terra. E agora nós também temos oportunidades aí com os satélites, nós vermos também o universo. E hoje nós temos tido uma noção real da grandeza de toda esta criação. Ora, se a criação é desse tamanho, tem essa dimensão, agora imagine o Criador, que conhece tudo que foi criado, as estrelas, esses milhões de estrelas que, conforme está escrito em Jó, ele conhece todas elas e as chama pelo seu nome, e nenhuma delas falta, nenhuma delas. Então essa é a grandeza do Deus Criador dos céus e da terra. E hoje, quando nós daqui do ponto de vista, nós olhamos e vemos essa maravilha, começamos o programa falando da pintura que estava o céu pela manhã hoje, como que o Senhor ele prepara cada dia para que nós possamos usufruir, para que nós possamos experimentar. Então o salmista Davi, nos seus momentos de pastoreio, quantas vezes observou tudo isso e enxergou neles a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a excelência do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus que cuida de coisas tão grandes, ele cuida também de cada um de nós, a cada dia. Não tem faltado para nós o cuidado e o zelo de Deus. Enquanto nós estamos dormindo, o salmista diz que o nosso Deus, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está ali velando por nós. E se porventura alguma coisa do mundo espiritual venha nos atacar enquanto nós estamos repousando, o guarda de Israel está ali pronto para nos guardar, para nos livrar e nos conservar em sua presença. Então nós estamos guardados, protegidos, assim como a natureza com as suas leis, tudo funcionando perfeitamente. Então, como nós estamos vendo aqui, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E esse um dia fazendo declaração a outro dia, uma noite mostrando sabedoria a outra noite. E isso está se sucedendo há quantos anos? Desde a criação está assim, irmãos. E as leis de Deus, elas são perfeitas, não falham.
viu? Não falham, não sai do lugar, sequer um dia ou uma noite. Não tem um dia que seja tão longo ou uma noite que seja tão curta, porque falhou o mecanismo de Deus. Não, o mecanismo de Deus não falha. As suas leis que ele estabeleceu para funcionamento do universo, nesses detalhes, tá? Quando você faz pesquisa, por exemplo, da distância da Lua da Terra, do Sol da Terra, e o posicionamento que a Terra se encontra, se fosse afastado alguns centímetros, quantos transtornos aconteceriam? Mas tudo está funcionando dia após dia, porque o nosso Deus está ali presente, um Deus grande, tão grande, mas como as crianças cantaram ontem no culto, resolveu fazer morada dentro do nosso coração, um coração tão pequeno. Nós que somos pequeninos neste lugar, esse Deus tão grande demonstrou esse amor tão maravilhoso de vir fazer morada em nós, habitar em nós e estar em nós pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Que obra maravilhosa! Nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua presença, para, irmãos, nos agraciar. Olha que maravilha, irmãos. Esse é o nosso Deus trabalhando. A Bíblia diz que Ele trabalha em favor daqueles que confiam nele, daqueles que o temem, para livrar e guardar. Então, a cada dia vale a pena nós fazermos essa reflexão do Deus que nós estamos aqui adorando, o Deus que nos libertou das trevas e nos trouxe aqui para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para nós o adorarmos. Então, que nesse dia, ainda se você não fez, faça. Olhe para cima, olhe para os céus quando tiver oportunidade. E enxergue a beleza de Deus, a grandeza de Deus. E que esse Deus, do jeito que vela por tudo que Ele criou, você é o principal. Você é o principal das suas criações. Nós somos. Então Deus, Ele está cuidando de nós. Se cuida de todas as coisas criadas, as coisas inanimadas. Para nós, do nosso ponto de vista, agora imagine aquele que Ele criou, a sua imagem e a sua semelhança. Então, o salmista, ele diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que nós, meus queridos irmãos, nesse início de semana, nós possamos olhar para toda essa extensão da terra e naquilo que nós podemos contemplar, nós enxergarmos o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, o Deus maravilhoso, que, embora, como eu disse, Ele esteja num alto e sublime trono, Ele seja excelso, Ele atenta para a oração do humilde e do necessitado. Ele não despreza um coração quebrantado, um espírito contrito que se aproxima dele, que se achega a ele para buscar a sua face, a sua presença. A presença dele está em todo esse universo, mas está aí com você, se você abrir o seu coração numa adoração, numa ação de graças, num agradecimento a Ele por esse dia que Ele te deu, pela vida que Ele te deu. Então, adore a Ele, sirva a Ele com prazer, com alegria, com satisfação. Não importam as dificuldades, os sofrimentos, o que importa é que nós estamos na presença dEle e que Ele tem cuidado de nós. Assim como cuida de todo o universo criado, também cuida de cada um de nós. Que nós venhamos usufruir dessas bênçãos nesta segunda-feira. Amém.